Oh, o time... Olá, doutor. Oi, boa noite. Como é que tá, Karine? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Não sei, peraí. Que bom ver vocês. Ali. Vamos ver, hoje tá com churro, o pessoal tá tudo aí. Tia Maria tá ali? Ah, o Pedrinho, tudo bom, Pedrinho? Eu que eu bucho, pai. Uhum. Maria falando. Oi, Maria. Tudo bom, Maria? Posso aparecer junto? Pode. Olá. Ô, Dani, tudo bom? Tudo bom, Tiburcio? Temos só aguardando um pouquinho aqui para entrar. Oi, Daida. E daí, Luca? Ô, rapaz. Beijo no coração. Que bom ver vocês. Vamos aguardar uns minutinhos para nós entrar aqui. Tá. Aí, Eri. Ó o velhinho aí, ó. Não, filho, aí você tá para pai. Chuari. Tudo bem, Ari? Aí, Alex. Samuel. Claudete. Dá um beijo, tio Alex lá. É bom que o Ari tá falando, mas ninguém tá ouvindo, Ari. Tá, liberou agora? Agora. Tá ouvindo agora? Ouvindo. Tá. Pois é, eu estava dizendo que é uma alegria a gente estar junto aí e tomara que o nosso amigo Guto esteja acompanhando lá, né? Tá, ele entrou ali, mostrou agora ali a foto dele ali. Ah, é? Oh, maravilha, Ele, que a Maria, benção. o pessoal lá. Tá bom. E aí ele botou uma camiseta com um coração na frente ainda, assim, figura. Ah, ó, maravilha. Bom. Valeu, Ari. Tudo bom, Jorge? É onde? Tudo. Ah, e o Guto aí, Ari, ó. Olá, pessoal. Estamos aqui, família toda. Guto, Maria, Luca, Daida, Tiburcio e Dânia, tá bem? Ô, gente, que bom. Ô, rapaz. Quem forneceu o link fui eu. Obrigado, Tiburcio. Obrigado. Abraço. Um abração aí para todos aí. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Vou só alinhar aqui com o Jorge. Ali, olha, vamos. Ah. Eu vou alinhar agora com o Enzo aqui para nós gravar, porque semana passada, o Jorge, nós gravamos e depois, como eu estava lá na sala pastoral do IACS, desapareceu o troço, ou não foi gravado, não sei o que houve. Eu tive que regravar domingo e mandar, porque não foi salvo, não conseguimos salvar. Então, agora estou cuidando hoje para nós gravar direitinho e amanhã a gente botar quem não puder assistir, nós colocar no YouTube, né? Pois é, eu até achei estranho que não me mandou o link. Pois é.
Mas tem uma galera que entraram lá depois no YouTube. Vou só dar um tempinho aqui para algumas pessoas entrarem e já vamos começar aí. A chuvinha está bem gostosa aqui. Daí, Moacir, tudo bom, Moacir? Tudo bom, Moacir? Bom te ver aí. Que bom. Na hora da apresentação, é bom tu dar aquela controlada nos microfones, tá? Já que tu que é o administrador da sala. Tá. Eu vou pedir para o pessoal ali depois. Chama o Enzo. Acho que mais uns vão entrando aí, a gente vai... Aqui eu acho que é o Ivan que está entrando. A Júlia. Tudo bom, Ivan? Levanta. É a mãe aqui? Não. Eu queria perguntar se o Paulo Donato, que é um amigo meu de Capão, a ver se ele está assistindo aí. Ainda não entrou, Ari. Daqui a pouco eu acho que ele entra, tá? Tudo bom, Ivan? Tudo bom, doutor? Tudo bem para vocês aí? Que bom te ver aí. Muito bom. Bom te ver também. Tá bem? Muito bom te ver. Tá bem? É o bálsamo. Beleza. Tá louco. Para quem está entrando agora, aí, semana passada nós falamos sobre as leis de saúde na Bíblia, né? Foi muito bom. Pelo menos para mim foi muito bom, né? Não sei se as pessoas gostaram. Tudo bom, Martim? A gente deu uma revisada na Bíblia de algumas das leis de saúde que Deus nos dá, né? E a gente fez uma revisão aí do que Deus pensa em nós, que nesse corpo que nós temos não é nosso. Tudo bom, Marlo? Daí, Marlo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Meio atrasado, mas estamos aí. E esse bigode aí, meu? Vamos deixar um pouco. Tudo Já bem? Boa noite. Tu já viu o teu primo já, ô Marlo? Não, só um vídeo que a Maria mandou. Tá em casa, graças a Deus. Ô, Guto, aparece aí, Guto. Acho que ele não. Vamos ver se ele vai aparecer. Mandei um áudio ali, hoje. Ó. Tá vendo? Não. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha ali. Fala aí, Guto. Que legal, gente. Olha só, tem até a família Oi, aí dentro. Ali, olha, que legal. Conhece? Guto, conhece esse de bigode aí, Guto? Não. Esse aí é gente do bem, Elevon. É gente boa, né? Gente boa. Guto, semana passada nós estávamos aqui falando sobre saúde, casualmente é sobre saúde, a gente citou teu nome e oramos por você e pelo seu Nilson, teu sogro que estava internado, né, ô Marlon? Como é que ele está? Ele está para vir para casa, talvez domingo ou início da semana, graças a Deus. Acho que vão dar. Amém. Legal. Amém. Tá bom. Nossa. Uns 40 dias internado, né, Marlon? 80? 80 dias internado. Está chegando nos 80. Covid? Esse vai ter história para contar. Nossa, gente. Vamos fazer uma canga, ele e o Guto aí para contar a história para nós depois aí. O Guto também, quero ouvir o Guto depois. Fiquei contente. Que bom. Tudo bem, Jorge? Que bom, gente. Que bom estar aqui juntos. É muito bom. Então, assim, a gente está fazendo uma passagem, a gente falou sobre as leis de saúde semana passada, como é que a gente pode ter saúde, né? Viver mais tempo e que Deus considera o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, que a gente tem que cuidar dele, com alimentação, com exercício, essas coisas todas aí. E hoje a gente vai falar um tema muito, muito importante mesmo, né? Olá, Cal, tudo bom? Hoje, tudo bom, Cal? Tudo bom. José Paulo também entrou ali. Beleza.
A gente vai falar hoje sobre a lei da felicidade. É isso, Jorge? É, né? É isso aí, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a moral. Tá. A gente está fazendo esse ping-pong aí, uma semana eu falo, outra semana o Jorge fala. Então, semana passada, a gente contextualizou ali as leis cerimoniais, as leis civis que nós temos, e eu falei sobre que existia a lei moral e falei sobre a lei de saúde semana passada, né? Quem não assistiu pode pegar no YouTube depois, falar sobre leis de saúde, botar meu nome que sai no YouTube lá, ou manda para mim o WhatsApp que eu mando o link do YouTube, tá? Essa está sendo gravada também, depois, quem não puder assistir, eu passo depois para o YouTube também, tá? Mas hoje é sobre a lei da felicidade, ou as leis da felicidade. E é um tema muito lindo, muito importante. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar depois para nós, aí, se a gente souber responder, né, Jorge? A gente ajuda e responde. É tudo baseado na Bíblia, né? Não é nada assim que a gente vai... Como a gente pode ser feliz num mundo desse de preocupações, né? E a gente vê assim... Hoje está falando com um amigo, hoje à tarde também, um estresse muito grande, muita preocupação com o negócio, etc. E eu pedi para ele, acho que daqui a pouco ele entra também, para assistir sobre como ter felicidade apesar das crises de pandemia, as crises econômicas, crises sociais, crises familiares. Deus deixou algumas regras, né? E é isso que a gente vai colocar hoje, algumas delas aí, talvez a mais importante, porque essa foi diretamente de Deus. Mas antes de começar, como de costume, nós vamos fazer uma oração. E eu queria saber se tem algum pedido de oração aí de vocês, para orar para alguém ou para você, enfim, para nós colocarem na oração. Tem algum pedido da turma que já está aqui conosco? Eu vou continuar com os mesmos, né? Com o Nilton, né? Sogro, É Nilson, né? Nilson. Tá. Pelo Guto estar bem e pela saúde de todos nós, né? Beleza. Amém. É o nosso pedido também, mais do que é o pedido pelo seu Nilson, para que realmente possa vir para casa e se recuperar bem, né? E para nós, mais do que um pedido, é um agradecimento que, na verdade, não tem palavras aí para descrever, né? Deus conhece nosso coração e o quanto nós vamos ser gratos aí até a eternidade. Para quem não sabe, quem falou agora foi a Maria, o esposo dela, o Guto. Alguns estão nos assistindo aí. Na sexta passada, a gente, inclusive, teve problema aqui no gravar, porque a gente não nos preparou, porque a gente começou a gravar em cima do laço aqui. Esse rapaz está nos assistindo agora. Ele teve 13 paradas cardíacas, né? Ele fez um infarto grave. Ele tem as marcas no peito até hoje. E ontem, né, Maria, que ele veio para casa, né? Ontem ele teve alta, né? E tá conosco... Ontem, no final do dia, nós viemos para casa. Isso. E está ali conosco, feliz da vida, já apareceu, já falou com o Marlon, o primo dele aqui. Então, é uma gratidão, os milagres que a gente não entende. Uma semana atrás, podemos dizer assim, Deus usou de misericórdia com ele, ressuscitou 13 vezes, né? Pela graça de Deus, o milagre de Deus. E está conosco agora, uma semana depois, conosco assistindo aqui. Obrigado pela presença, Guto e Maria, pessoal. Então, para quem não conhecia a história, está aí. O seu Nilson, vamos orar, que o Marlon pediu. Mais alguém? Mais algum pedido? Elevon, Guto. Ó, Guto. Eu gostaria de pedir também, Elevon, e de orar por todos aqueles que foram usados por Deus nesse meu processo de salvamento. E tudo começou pelo nome de uma pessoa chamada Dr. Daniel, e devo minha vida a ele, que não desistiu de mim. Exato. E gostaria de lembrar, então, do nome dele
e de todos os médicos, enfermeiros, colaboradores dos hospitais, inclusive o próprio Dr. Elevon. Esses são os nomes que eu gostaria de trazer, tá, Elevon? Tá, eu posso citar a doutora Catiúcia, que estava lá ajudando o doutor Daniel, doutora Cláudia, da UTI, doutor Calil, né? A equipe toda a enfermagem, foi um grupo bem grande, né, Guto? Beleza. Exato, Elevon. Beleza. Mais alguém quer fazer algum pedido, agradecimento? Ok, então. Ô, Elevon, eu gostaria de fazer um pedido de oração. Posso ainda? Pode? Um pedido de oração pelo Paulo Donato. Eu falei há pouco que é um amigo meu que eu conheci há poucos dias. Ele está enfrentando uma série de problemas. Eu acho que ele está no grupo. Oi? Eu acho que ele está no grupo. Eu vi um Paulo entrando aí. Ah, que bom, tomara que seja. E eu tenho falado quase diariamente com ele, está enfrentando vários problemas, e que Deus atue na vida dele e abrindo portas para solucionar esses problemas que ele está enfrentando. Tá? Beleza. Se ele está ouvindo aí, um abração para ele. Tá? Ok. E para todos. Ok. Mais alguém? Doutor? Oi. Ivan, fala. Ivan, eu gostaria de agradecer muito. Já faz tempo que eu queria agradecer, mas não sei se a emoção ia me deixar. Ao senhor pelo momento que eu mais precisei, através do Alex, me estendeu a mão. E eu não tenho palavras nem como agradecer tudo que o senhor fez por mim. Agradeço mesmo de coração. Rezo sempre, todo dia, pela sua família. Né? Amém. Agradecer a Deus, né? Porque tem essas coisas aí. Principalmente a ele. O Ivan, que não sabe, teve Covid, graças a Deus está conosco aí também. Né? O Jorge também teve, né, Jorge? Muitas pessoas aqui. Então, vamos agradecer a Deus. Então, gente, vamos orar para nós começar o assunto. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos entre amigos, alguns parentes. Obrigado, Pai, por usar de misericórdia mais uma semana conosco. Nessa noite chuvosa, estamos felizes por ver nossos amigos aqui e falarmos do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça. Nós temos muito, muito para agradecer, Pai. Agradecer pela vida do Ivan, que está conosco aqui, que se recuperou bem, que está aqui, bem emocionado, inclusive. Agradecemos pela vida dele, Pai. Agradecemos pela vida do Guto. O Senhor operou um milagre tremendo, Pai. Nós não temos palavras, não temos nem como dizer muito obrigado. Talvez a eternidade possa nos dar a oportunidade de agradecer mais ao Senhor. Mas te louvamos pela vida do Guto. Também queremos agora, nos vai interceder no pedido do marido, Paulo, não sei se ele está nos ouvindo agora, o Senhor possa ajudar a vida emocional dele, familiar, enfim, operar um milagre. E do sogro do Marlon, seu Nilson, que pelo visto houve uma melhora, talvez venha para casa, também te agradecemos pela vida dele. Louvado seja. E por todos os pedidos que, por acaso, ficaram escondidos nos corações hoje, o Senhor possa atuar em cada lar, em cada casa, em cada coração, operando milagres, Pai. Milagre de respirar, milagre do coração bater, milagre da vida, milagre da família, milagre de amigos. São coisas maravilhosas. E que o Senhor possa agora, através do teu Espírito, em cada lugar, cada pessoa que está nos acessando hoje, agora, nesse momento, e já ir trabalhando com o teu Santo Espírito, porque o tema que nós temos hoje é um tema muito lindo, muito importante. Use o Jorge para nos ajudar a falar sobre esse tema, como nós termos felicidade, a lei da felicidade que o Senhor nos deixou, para nós ser felizes nesse mundo. Nós possamos entender e pôr em prática em nossas vidas. Então, entregamos agora a vida do Jorge e cada uma de nós aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Jorge, é contigo aí, Jorge. Vamos lá. Então tá, vou pedir para todos que nos assistem para fechar os seus microfones. Isso, Jorge, eu tinha até esquecido. Para não sair o barulho ali, pessoal, e se você quiser falar, tudo bem, daí você dá um ok ali, daí entra. E se quiser fazer pergunta no fim, pode fazer as perguntas no fim. Talvez tenha algumas dúvidas sobre esse tema,
mas pode perguntar depois, a gente vai estar disponível aqui para as perguntas, ok? Jorge, contigo aí, Jorge. Tá me vendo bem? Tá vendo bem a apresentação aí, Elevão? Tá vendo? Muito boa, muito boa. O áudio tá bom também? Tá bom, pode falar. Então vamos lá. Então o assunto que nós vamos tratar aqui, de uma maneira resumida, ela é uma apresentação que não vou falar mais do que alguns minutos, vai ser sobre o assunto da lei da felicidade, que o tema é o que a Bíblia diz sobre a moral. Quando o Elevão falou ali dos tempos que nós estamos vivendo e da dificuldade que, às vezes, as pessoas precisam para encontrar um porto seguro, nada mais seguro do que nós nos amparar num texto que foi escrito na pedra pelo próprio Deus. E é um texto que não muda, que são os mandamentos que Deus nos deu, e eles são a base da moralidade que Deus espera que nós vivamos. Então, por isso que a gente coloca ali o que a Bíblia diz sobre a moral. Mas antes de entrar no assunto da moralidade, eu quero entrar num ponto que, quando nós pensamos na questão da moral, para aqueles que às vezes têm dúvidas, o princípio da moral, aquela ideia do conceito do certo e do errado, ele é uma das provas da existência de Deus. Ele pode ser formulado mais ou menos nessas premissas, assim, que a gente tem duas premissas e aí se tira uma conclusão. E a gente pode raciocinar no seguinte sentido: que absolutos morais implicam num legislador moral. Os absolutos morais existem, portanto, existe um legislador moral. É mais ou menos como se a gente pensasse assim: toda lei possui um criador de uma lei, né? Existe uma lei moral, ou seja, existe um absoluto moral, existe um conceito de certo que é absoluto, que não muda. Portanto, existe um legislador ou um criador da lei moral. Isso mostra que esse conceito de que todos nós temos esse conceito de certo e de errado, ou algum conceito que até as próprias crianças têm, por exemplo, do conceito de propriedade, quando a criança tem aquele comportamento, não, esse brinquedo aqui é meu, etc. e tal, esses conceitos de justiça e daquilo que é certo é um conceito que mostra que existe alguém que criou isso e colocou isso na sua criação, e essa base para toda a moralidade, ela vem de Deus. Nessa figura, eu coloquei ali a figura de Moisés recebendo as tábuas. Veja só, os hebreus, eles tinham um conceito de lei bastante avançado. A palavra lei no hebraico é Torá. Torá quer dizer instrução. Não tem aquela ideia de lei assim mais como norma. Quem tinha a ideia de lei como norma eram os gregos. Os gregos usavam a palavra nomos. Nomos, que é de vamos dizer assim, um costume, é uma norma que era utilizada então para ordenar a sociedade. Os gregos, eles tinham a ideia de lei mais baseada nas virtudes que os homens deveriam se desenvolver. Os hebreus tinham um conceito muito mais elevado do que era certo, do que era lei, porque eles tinham a ideia da revelação, que é como aparece na figura ali, veja, que é Moisés recebendo de Deus a lei. E eles chamavam da lei a lei de instrução. A instrução tem que vir de alguém que instrui, que é um instrutor. Então, esse conceito que a Bíblia nos apresenta, ele é muito mais elevado, porque ele parte da ideia da revelação e não de simplesmente normas derivadas de uma virtude que pode ser desenvolvida com o tempo. Vejam, eu tenho alguns pensamentos quanto à questão da moral que eu acho que é importante que a gente reflita, principalmente nesses dias que a gente vive aí de tanto relativismo moral. E o relativismo moral, ele leva as pessoas a não terem um porto seguro. A maior parte das pessoas vive num certo alto mar assim da moral. Não tem onde se agarrar. Veja ali, a moral não se escolhe nem depende da razão. E é como aparece na figura. Então, veja que Moisés recebe a lei, né? E aquele conceito de certo e de errado, ele não depende da razão, ele não depende de um raciocínio. Porque
como nós falamos num outro encontro, algumas semanas atrás, o mundo que nós vivemos não é o mundo ideal. Nosso mundo é manchado pelo mal. Então, inclusive, o nosso raciocínio pode nos levar a más conclusões. Por isso que a moral, ela não foi nos dado o poder de escolher aquilo que é o certo e que é o errado. A moral foi dada por Deus para o ser humano, porque a moralidade, ela é uma possibilidade do ser humano desenvolver uma das semelhanças que ele tem com o Criador é desenvolver uma vida moralmente de acordo com a vontade de Deus. Segundo ponto aqui, se não há absolutos morais, não pode haver julgamento moral. A gente vê hoje em dia aquela ideia assim do relativismo moral. Não, cada um faz o que acha certo, eu tenho as minhas próprias regras, etc. Tal. Vejam que isso aí, normalmente, as pessoas que dizem assim que tem que liberar total, né? Eles querem que os outros não liberem total. Né? É bom. Esse é o tipo de comportamento da boca para fora, porque se a sociedade inteira perder o freio, inclusive aqueles que querem que não tenha freio nenhum vão ter prejuízos na sua vida particular. A moral vem de Deus, e é evidente que a pessoa, o descrente, a pessoa que não aceita o Deus Criador, ele pode sim ter uma vida com ética. Isso nós não estamos negando. Mas o que nós queremos dizer assim é que existem absolutos morais que as pessoas, alguns têm uma noção mais apurada e outros, mesmo sendo descrentes, eles podem desenvolver as suas virtudes de uma maneira que não é completa, porque nós vamos ver logo mais. A moral também não é um processo evolutivo. Essa ideia da moral sendo um processo evolutivo, ela é perigosa, porque uma das bases de um processo evolutivo é o seguinte, não, o mais forte dita a regra. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um governo que, pela força, resolvesse instituir um novo conceito de certo, nós não poderíamos condenar, por exemplo, regimes que no passado resolveram matar populações inteiras lá porque eles decidiram fazer assim, né? Então, a moral não é um processo evolutivo. E, por fim, a nossa capacidade de julgar o mal no mundo, nós falamos aqui num encontro 2 semanas atrás, do mal no mundo, né? Foi perguntado aqui. O nosso senso de justiça, ele é uma das provas de que existe um padrão para que nós possamos comparar que há alguma coisa de errada no nosso mundo, que as coisas não vão bem, ou que acontecem injustiças aqui ou ali. Então, isso é uma prova de que existe um padrão moral inerente que Deus nos deu, e ele é complementado quando nós olhamos para a lei que Deus nos deu por escrito. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o que Moisés recebeu nas pedras. Às vezes o pessoal, talvez muitos nunca leram direto nas páginas da Bíblia o que Moisés recebeu escrito nas pedras, né? E para evitar controvérsias aqui religiosas, eu resolvi tirar uma foto aqui da página da Bíblia. Escolhi aqui uma da Bíblia da Edições Paulinas, 1960, tradução do Padre Mato Soares, uma boa tradução. As outras Bíblias aí, de João Ferreira de Almeida, todas elas têm um linguajar bem parecido. E eu quero refletir com vocês aqui, basicamente, nos mandamentos que Deus nos deu, que são a base da moral que nós já refletimos até agora. E ali diz, vejam, e o Senhor Deus pronunciou todas essas palavras, falando aqui do evento lá no Monte Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa a sequência daquilo que os hebreus chamavam as 10 palavras, que são os 10 mandamentos. E eles seguem nessa sequência. Os 4 primeiros tratam do relacionamento de Deus com o ser humano, ou do ser humano para com Deus, o desejo que Deus tinha para o seu relacionamento para com o ser humano. E os últimos 6, então, tratam do relacionamento entre os seres humanos. O primeiro, verso 3, aqui, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele é muito mal entendido, viu? E digo que ele é o mais importante de todos.
E não sou eu que estou dizendo. Quando foi perguntado para Jesus qual é o maior mandamento da lei, foi dito para... Jesus respondeu lá em Mateus 22, olha, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Por que esse é o mandamento mais importante? Porque quando Deus diz que não terás outros deuses diante de mim, ele pede que nós reconheçamos a Deus em todas as esferas da nossa vida e não somente da igreja para dentro. É aquela coisa assim, nós devemos reconhecer a bondade de Deus, a providência, a presença, a nossa responsabilidade para com Ele. Tudo isso entra nesta frase, não terás outros deuses diante de mim. Evidentemente que aqui proíbe todo o ateísmo, né? Esse mandamento aqui, importante também, ele nos previne e ele nos ensina de que nós não devemos praticar nenhum tipo de superstição, que é muito comum. O que é a superstição? Superstição é, por exemplo, o uso de amuletos. O indivíduo planta lá uma espada de São Jorge no canto do terreno. E o que é tudo isso? São coisas assim, essas superstições, elas são perigosas, elas abrem a porta da nossa vida para as consequências ruins, não vou entrar nesse assunto agora. A superstição, ela coloca atributos divinos em coisas, pessoas ou lugares, e esses atributos, evidentemente, que são divinos, não devem ser atribuídos a coisas, pessoas ou lugares. Tá? Tudo isso fica debaixo do guarda-chuva do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é o primeiro, não é de graça, porque ele é a base de toda a moral e de todos os outros. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque ele diz aqui, não adorarás tal coisas, nem lhe prestarás culto. Lá em cima. E aí é o mandamento que tem a linguagem mais forte, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que vinga a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que amam e guardam os meus preceitos. O mandamento ele é relativamente claro, ele diz que não se deve fazer imagens para o uso no culto, né? E ele é um mandamento que aparece muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo. Ele mostra ali que há uma certa maldição em cima desta prática que deve ser evitada. E devemos também evitar, como aconteceu, por exemplo, vocês lembram daquela história do bezerro de ouro, quando Moisés desce do Sinai? Tem aquela situação lá em Êxodo, capítulo 32, que o Arão faz um bezerro de ouro. Mas observe, lá naquela linguagem, se vocês lerem com calma, no verso 5, o Arão diz assim para o povo, olha, nós vamos aqui adorar, nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Ou seja, eles queriam adorar a Deus através daquela estátua, daquela escultura. O que foi proibido gravemente depois ali por Moisés. Então, todo tipo de adoração baseada nesse tipo de prática, ela é condenada neste mandamento. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vejam, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Também é um mandamento muito mal entendido aqui. O uso do nome na Bíblia, o nome da pessoa, principalmente no Antigo Testamento, isso é mais claro, no Novo também aparece. O nome da pessoa é uma referência ao caráter, à própria pessoa. Então, Deus proíbe o uso do seu nome em vão. A primeira camada desse mandamento é assim, é proibido usar o nome de Deus, a palavra Deus, o nome de Deus na conversação assim do dia a dia, de uma maneira leviana. Graças a Deus, ou vai com Deus, ou coisa parecida. Se a pessoa não reflete corretamente nessas palavras, não use. É um mal isso. Né? Não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão. Esse mandamento também, ele chama a atenção para a questão assim, ó, o uso em vão
ou o comportamento inadequado na hora do culto, na igreja ou em casa. É um uso em vão do nome de Deus. A pessoa não está com a cabeça ali, ele está pensando em outra coisa, ele está ali da boca para fora. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Então, o comportamento inadequado no culto, por exemplo, ele cai diante deste mandamento. E, por fim, esse é um mandamento que proíbe os juramentos. O cara jura no nome de Deus, etc. Em primeiro lugar, não se deve fazer juramentos impensados. E, em segundo, debaixo do guarda-chuva do primeiro mandamento, que deve ser o reconhecimento de Deus na nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, juramento feito em nome de Deus, ou com a mão sobre a Bíblia, aquela coisa assim, por alguém que realmente não está refletindo em quem é Deus, e não é uma pessoa, às vezes, irreligiosa, irreverente, ou um juramento feito sem pensar, ou por uma pessoa que não tem o verdadeiro respeito por Deus e por quem Ele é um juramento em vão, né? E é um pecado, como é colocado aqui, que Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Quarto, é o que tem mais, é o mandamento mais longo. E ele começa com a palavra lembra-te. Por que lembra-te? Porque é um mandamento esquecido. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias, farás neles todas as tuas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui ele diz claramente que é o 7º, tá? Não farás nele obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem teu gado, nem o peregrino ou estrangeiro que está dentro das tuas portas. Daí ele diz o porquê. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou o 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia, o dia de sábado, e o santificou. Essa linguagem aqui de abençoar e santificar o 7º dia, ela aparece lá no Gênesis. Se nós lemos lá o relato da criação no capítulo 2, os primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis é quando Deus encerra a criação e aparece essa linguagem aqui. Ó. Deus separou o 7º dia, o abençoou e o santificou. O mandamento do sábado também é muito mal entendido, porque o que ele é? Ele é um tempo sagrado. Por que Deus fez isso? Para que ele pudesse ser lembrado em qualquer lugar. Na Bíblia nós temos raros lugares sagrados. Normalmente os lugares sagrados são lugares onde Deus apareceu, como era o lugar do monte do templo e alguns outros lugares ali que os patriarcas tiveram ali uma visão de Deus ou algo parecido, eram considerados sagrados. E são muito poucos, bem poucos. Mas o tempo sagrado, ele está disponível a todos nós, que é o dia de sábado. Se nós lermos lá, no livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 26, verso 5, nós vemos que Abraão guardou o sábado. E assim ele vem avançando. No capítulo 56 de Isaías, nós temos lá os primeiros 7 versículos. Nós temos lá o profeta Isaías dizendo que os estrangeiros, que somos nós, estrangeiros, né? Para quem que era judeu, nós somos estrangeiros. Uma maneira dos estrangeiros ter uma aliança com Deus era guardando o sábado. Leia lá no livro de Isaías 56, os primeiros versículos. Jesus guardou o sábado, está claro lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando ele diz que ele, segundo o seu costume, ele foi na sinagoga, Lucas 4:16. Depois da morte de Jesus, a mãe de Jesus e as outras mulheres guardaram o mandamento, Lucas 23, último versículo 56, você pode conferir lá. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, chama o sábado de o seu dia, então o dia do Senhor é o sábado, você pode conferir lá no Evangelho de Mateus 12:8. Avançando na história do cristianismo, os apóstolos todos guardavam o sábado, isso está lá, você pode ler lá as experiências de Paulo com o sábado, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 13, o capítulo 17, verso 2, o 18 também tem experiências ali que sábado
no sábado, os apóstolos respeitavam o dia de sábado. E o mais interessante é o final do livro de Isaías. O profeta Isaías diz lá no seu livro, capítulo 66, os versos 22 e 23, de que no novo céu e na nova terra que Deus vai criar, depois da volta de Jesus, o sábado será o dia de adoração. Está lá escrito, lá, lê lá, Isaías 66, 22. Então, ora, se o sábado eles aparecem em toda a história, nós estamos no meio desses eventos ali, é o dia que Deus pede que nós guardemos e santificar o dia, porque Deus criou o mundo nesse dia e abençoou e santificou, é um verdadeiro antídoto contra a falsa adoração, contra a idolatria, ou colocar coisas no lugar de Deus. Agora nós vamos ali no verso 12, veja, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas uma vida dilatada. Aqui, vida dilatada é viver muitos dias, né? Sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, é o primeiro mandamento que trata sobre as relações interpessoais. Os últimos 6 são assim. E ele é o que tem uma promessa de vida longa. Então, nós devemos respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais. Há uma promessa aqui de vida longos dias que o Senhor nosso Deus nos dará. A honra e obediência aos nossos pais, evidentemente, ela está sob o guarda-chuva do primeiro mandamento de ter a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O 6º mandamento, agora eles vejam que são mandamentos com uma frase curta, mas é muito grande, poderíamos expandir isso aqui por muito tempo. Por exemplo, ali o não matarás. Veja, não matarás. Ali é óbvio que proíbe o assassinato intencional. Ele é um mandamento que protege a vida em todo o tempo, né? Devemos fazer o máximo para salvar a vida da pessoa, sempre, né? E Jesus, no seu Sermão na Montanha, ele expandiu aqui o mandamento ainda contra a ira. Ele diz que é proibido nós nos irarmos, né, contra o nosso próximo, porque é um sentimento muito maligno. Não cometerás adultério, né? Não adulterarás, em outras versões. É um mandamento que protege o casamento. Lembre-se que o casamento e o sábado são dádivas que Deus deu para Adão e Eva antes do pecado. Já foi dado para eles antes deles caírem. Eles foram dados marido e mulher, né? E eles tinham o dia de adoração separado para eles. O próximo mandamento, não furtarás, é um mandamento que protege a propriedade. Veja que interessante. Esse é um dos princípios que mostra que a lei moral é colocada no coração da pessoa, mesmo nós que vivemos nesse mundo, que não é o que saiu da mão de Deus, nós temos esse conceito da propriedade privada. A criança já tem isso. Isso aqui é meu, né? Então, é uma proteção. Não furtarás é aquela coisa de que nós devemos respeitar o direito da propriedade das pessoas. O ser humano precisa dos seus bens e os bens da sua família para desenvolver a sua vida, né? É uma coisa necessária isso, né? Então, todo tipo de fraude nos negócios, preços abusivos, ideologias que são contra a propriedade privada, leis que prejudicam os direitos de herança que existem em alguns lugares aí, eles são pecado, porque o não furtarás aqui protege o direito da propriedade que Deus já tinha colocado no coração do ser humano. Ali o penúltimo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é o princípio da veracidade, né? Uma das características de Deus é que ele é a verdade e a veracidade. Nós devemos sempre dizer a verdade. Todo tipo de fraude, de simulações e coisas assim, fingimentos aqui, cai diante do mandamento de não dizer falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º fala da cobiça.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma. Aqui, claro, numa sociedade agrícola, esses eram os bens das pessoas e a família, tudo isso deveria ser preservado aqui. E a cobiça, a inveja, tudo cai diante deste mandamento aqui. É curioso esse mandamento, porque ele condena um estado de espírito. Nós devemos nos policiar diante disso aqui. Né? Ele não está condenando o desejo da pessoa melhorar, de ter isso, de ter aquilo, de melhorar aqui, melhorar ali. Mas a cobiça invejosa é um pensamento. Olha só, essa ideia da cobiça faz uma das partes do pecado do Satanás no céu. Ele cobiçou ser aquilo que ele não era, né? Cobiçou. É o contrário do amor. A inveja e a cobiça é o contrário do amor. Por isso que ele é um mandamento é um sentimento tão corrosivo. Esse aí, o 10º, proíbe a cobiça. Para terminar, eu coloquei aqui algumas passagens rápidas, tá? Do que Jesus e os apóstolos disseram sobre a lei de Deus. Que existe aí nós vivemos num mundo de tantas opiniões. Tem gente que diz que os mandamentos foram abolidos. Não sei como, porque como é que nós vamos viver sem um amparo moral? Aliás, o relativismo traz todas essas tristezas e angústias daquela pessoa que está num bote em alto mar, não sabe para onde vai. Veja o que diz aqui, ó. Tudo textos do Novo Testamento, o apóstolo João. Ele nos ensina uma coisa que já era sabido, né? O pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. No momento que se quebra os mandamentos, isso é uma das definições de pecado. Então, os mandamentos, e o próprio apóstolo aqui escreve isso no final do 1º século. Nós, como crentes e que acreditamos na revelação de Deus, aqui devemos aceitar essa instrução aqui de que a transgressão da lei é um pecado. A lei não salva, ensinamento do apóstolo Paulo, apenas mostra o pecado. Está escrito na sua carta aos Romanos. Veja aqui, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso aqui é o final de um raciocínio, tá? Mas ele está dizendo assim, ó, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. A religião cristã não é uma gincana. Ah, eu vou parecer bonzinho aqui diante de Deus. Não. Os nossos pecados, a solução não está na lei. A solução para os nossos pecados está no perdão dado por Jesus Cristo e que ele morreu no meu lugar. Mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É através dos mandamentos que eu sei o que é errado, como aparece aqui no texto do apóstolo João. E Paulo, ele continua aqui no capítulo 3 de Romanos, ó, que a fé, no momento que o indivíduo aceita o governo de Deus na sua vida, a lei de Deus, ela não é anulada, ela é confirmada. Por quê? Porque aí o indivíduo vai ter uma vida ética diante de Deus e como Deus espera. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, confirmamos a vigência da lei e de que nós não estamos mais condenados pela lei. Jesus, num dos seus discursos, diz lá, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O texto é suficientemente claro de que Jesus não anulou os mandamentos ou nenhum deles. O apóstolo Tiago, aqui, o irmão de Jesus, escreve na sua carta, no capítulo 2, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Aqui ele está ensinando que a moral de Deus ela é um bloco. Portanto, aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ou seja, está em pecado. Falar de tal maneira proceder, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. O título da nossa palestra aqui era a lei da felicidade. E é fato, né? No momento em que o indivíduo
vive à sombra da moral que Deus espera que os seus filhos vivam, ele não está mais condenado, mas ele é livre. Como nós aqui estamos livres. Nós não estamos na cadeia. Né? Nós não estamos na cadeia porque quebramos alguma lei civil do nosso país. Nós estamos livres. Por quê? Porque obedecemos às leis dos homens, que dependem, na sua maior parte, dos princípios básicos da lei de Deus. Então, o apóstolo Tiago fala de que a lei de Deus é a lei da liberdade neste sentido. No momento que nós vivemos obedecendo aquilo que Deus nos pede, numa moral cristã, numa ética cristã, nós podemos chamar a lei da liberdade. E qual é a motivação para nós obedecermos? Uma frase de Jesus, João, no Evangelho de João, coloca aqui uma frase que Jesus disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. É isso. Alguma dúvida? O Levon responde para nós. Eu acho que, Jorge, assim, eu acho que um exemplo que a gente pode dar assim sobre a lei da felicidade, nós comentamos, eu acho que na penúltima, na última palestra, não sei, nós comentamos que é como um pai e um filho, não lembra? O filho diz assim, filho, não... O pai fala, filho, não coloca o dedo na tomada, tu vai levar choque. Porque o pai quer a felicidade do filho, né? O pai não quer que o filho sofra, não quer que o filho morra, não quer que o filho queime o dedo. Aí o filho vai lá e coloca o dedo, aí se queima. Aí quem sofre? O filho sofre porque está doendo, está queimado, e às vezes pode parar no hospital, ou pode até morrer. E o pai. Então, assim, a lei da felicidade, a lei moral, Deus está dizendo assim, filho, não mate, porque se tu matar alguém, tu vai parar na cadeia. E quem sofre? Você e eu. Filho, seja fiel no casamento, não adultere. Porque se tu adulterar, tu vai ser infeliz, vai separar, vai perder a família, vai perder tudo que tu tem de mais precioso que a família nessa terra, e eu vou sofrer contigo, filho. Então, quando Deus dá os mandamentos, né, Jorge, lá no Monte Sinai, e a única parte da Bíblia que não é inspirada é o próprio dedo de Deus que escreve lá, ele dá a lei da felicidade para nós ter felicidade nessa terra. Então, quando eu cuido desses detalhes que Deus me deu, dessas regras que nós falamos, assim como da saúde, que eu falei para vocês, eu vou ser feliz nesse mundo. Eu não vou ser preso, eu não vou destruir família, eu não vou cobiçar as coisas dos outros, porque Deus já me deu tanta coisa. Então, assim, é a lei que faz nós voltarmos para Deus e ser felizes nesse mundo. Eu diria assim, é a lei do amor, né? Fechou bem com aquele texto. Se me amais, eu guardarei os meus mandamentos. Então, gente, o que me causa assim, uma coisa muito gostosa no coração é saber que Deus nos colocou nesse mundo e não largou nada assim. Ó. Ele disse, olha, tu quer ter saúde, faz isso. Tu quer ser feliz, faz aquilo. São regras. É o carro que eu pego e não posso andar como eu quero. Eu tenho a sinaleira, tenho que eu posso entrar à direita, posso entrar à esquerda, não posso ultrapassar. São leis que me dizem assim, ó, tu não vai bater e vai te proteger. E assim Deus fez com a lei moral, né, Jorge? Ele colocou a lei moral para nós sermos felizes. E quando a gente segue a lei moral, a gente é feliz. O ser humano, às vezes, tenta fazer outras regras, outras coisas, mas nós temos que seguir o que Deus mandou. E quando Deus manda, a gente tem que... O mínimo é obedecer. O mínimo é obedecer. Bom, Jorge, vamos ver se tem alguma pergunta. É um tema bem interessante sobre a felicidade e a lei moral de Deus. Alguma pergunta aí, pessoal? Depois você fala. Fala. Tem alguém falando? Uma coisa, eu acho que fica... O pessoal não sei se vai falar, Jorge, eu podia até nos ajudar. Eu acho que eu vou ligar para ela. Que a gente sempre... as pessoas dizem, mas quando Jesus veio, ele morreu na cruz. Se ele morreu na cruz, ele aboliu a lei. A gente já falou semana passada que foi a lei moral, e ali mudou a lei. A gente sabe que não mudou, porque ainda é pecado matar, é pecado adulterar, né? E a gente sabe que foi mudado basicamente um mandamento, né? Que é o sábado, né? E o último que foi dividido em dois ali.
Quando é que foi isso, mais ou menos, Jorge? Tu lembra quando foi mudado isso aí? 361. Esse é um processo que não foi assim de uma hora para outra, né? Dentro do cristianismo, ele sofreu um processo ali, principalmente na época em que as perseguições romanas cessaram, ali a partir da conversão de Constantino. Várias mudanças aconteceram dentro do cristianismo ali europeu, né, dentro do Império Romano. E aí essa mudança, essa redação dos mandamentos que aparece nos catecismos, ele acontece só bem no meio da Idade Média ali, porque se vocês veem aqueles que já estudaram os catecismos, tanto o luterano como o da Igreja Católica, os mandamentos são um pouco diferentes daquele que nós lemos ali, e eu fiz questão de mostrar um texto de uma Bíblia que ali é editada por uma editora Paulinas, que é uma católica, né? Mas aquela redação do catecismo é diferente da redação que está na Bíblia. E ela é uma redação que é certamente depois do ano 787, se não me engano, que houve o último concílio em que decidiu, então, aquela questão do uso das imagens no culto. Antes disso, houve muita discussão dentro dessa questão. E a questão do sábado, ela já é mais antiga, né? A questão da mudança do sábado para o domingo, ela já aconteceu mais cedo. Ela já a partir do 2º século, já houve influências externas, e ela é comprovada por uma tese de doutorado do italiano, que fez uma extensa investigação sobre isso, que o título da tese é Do Sábado para o Domingo. Ela foi defendida na década de 70 na Pontifícia Gregoriana de Roma, que é uma faculdade top lá da Igreja Católica, e esse cidadão mostrou que a mudança do sábado para o domingo ela aconteceu em Roma por influência, então, de uma série de fatores religiosos e políticos que acabou adotando, então, o domingo no lugar do sábado. Esse é um ponto, né? Para explicar essa diferença de que, eu li no catecismo diferente e tal. Isso tem um motivo por trás de que isso aconteceu. Agora, indo para um ponto de vista mais prático, tem gente que diz assim, os mandamentos foram abolidos. Vejam, os mandamentos, da maneira escrita, assim, bem bonitinha, como nós lemos ali, que é o que está escrito nas tábuas que Moisés recebeu, eles já estavam em voga lá no Gênesis. Você presta atenção que, por exemplo, quando Caim mata o seu irmão, ele é severamente repreendido pela pessoa de Deus, por Deus em pessoa, né? Escuta, o que tu fez? Pois é, daí dá aquela explicação lá, né? Lá é Gênesis 9, se não me engano. Então tem toda aquela situação ali de que o princípio de defesa da vida ele é básico, né? Só não estava por escrito, mas os primeiros pais receberam essas regras como o princípio moral. Um mandamento que foi dado para os primeiros pais, que era de não comer da árvore e tal, né, era um princípio para provar a obediência dos primeiros pais. Quando ele foi quebrado, a solução não é simples. A solução foi apresentar ali, olha, vai vir um cordeiro, o cordeiro morreu no lugar do ser humano, e apontando para Jesus lá na frente, e não era simplesmente, não, vamos apagar isso aqui, vamos voltar para trás. É a mesma coisa que acontece nos mandamentos, né? Os mandamentos são escritos na pedra, então a quebra do mandamento caracteriza pecado, né? E o pecado sempre tem alguém que tem que pagar o preço se quebrou o mandamento. E esse é o ensino cristão, né? O próprio João Batista diz, olha, aí quando ele viu Jesus, esse é o cordeiro. Ou seja, é o cordeiro que vai pagar o preço da transgressão da lei, que o próprio Paulo fala no Novo Testamento. Paulo ensina de que o resultado do pecado é a morte. Aí, como o ser humano não quer pagar o preço,
Deus proveu alguém para pagar o preço, né? Esse é o princípio do cristianismo, né? Que é a expiação feita por uma outra pessoa no meu lugar. No caso de Jesus. Então, essa é a visão. Se não é possível abolir o mandamento simples, que vará os 10 mandamentos, né? Os mandamentos, eles são inabolíveis, né? Justamente porque são escritos na pedra, né? E pelo dedo de Deus, né, Jorge? E aquele texto meu de Tiago, quando a gente quebra um deles, tu quebra, quer dizer, ou seja, foi culpado de todos, né? Então, que nem eu falei lá nos 8 remédios de saúde, né? Quando a gente falta um, não adianta fazer o resto, tem que fazer os 8. E assim os 10 mandamentos. Quer dizer, quando a gente falha em um, por exemplo, se eu não honrar pai e mãe, nem o texto mostra lá, não adianta dizer que mata, se rouba. Então, eu tenho que guardar os 10 mandamentos, né? Não adianta eu tentar ser bonzinho, guardar 8, 9,5, 5. É os 10. Então, esse tema é muito interessante. E como foi escrito pelo dedo de Deus, e lá em Malaquias fala em 3, né, 16, se não me falha a memória, Deus não muda, né? Nós que mudamos, né? Então, é uma coisa impressionante o que o inimigo às vezes faz para mudar a cabeça da gente, né? A gente às vezes crê mais no ser humano do que no próprio Deus, né? E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E tem outro detalhe também, né? Que nós podemos citar aqui, eu acho, Jorge. Quando o povo de Deus estava no deserto, lá, acho que Êxodo 16, se não me falha a memória, o povo colhia maná todos os dias, né? Depois o pessoal pode ler em casa aí, eu acho que é o 16. Colhia maná todos os dias. Só que eles não podiam colher a porção maior porque ela apodrecia, bolorava. Aí eu ia colher para hoje e para amanhã. Quem colhia para hoje e para amanhã, guardava para outro dia estava cheio de bicho. Mas na sexta-feira, Deus disse para Moisés, fala para o povo para colher o dobro. Porque no sábado não vai cair. E no sábado... Fala, Jorge. É interessante que o texto é Êxodo 16. Uhum. Agora que tu citou, eu acho que é importante, dá para falar um pouquinho ali, que mostra que o costume de eles respeitar o 7º dia era costume já fazia parte da religião antes deles receber as tábuas. Exatamente. Porque eles estavam a muitos quilômetros ainda do Sinai. Mas eles já respeitavam ali todos os princípios dados. Como eu citei antes ali também, Abraão, imagina, Abraão é séculos antes disso. Isso. E lá diz claramente, né, que Abraão guardou os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, é como a gente encontra os mandamentos, eles, no início, como o relato é muito compactado, a gente pode deduzir que os mandamentos eles eram passados de boca a boca, né? E quando Deus tirou o povo do Egito e aí estava, vamos dizer assim, fundando uma nação que deveria ser administrada por princípios divinos, etc., então ele deu as tábuas de uma maneira escrita, visível, né? Para todo o povo ter assim, então, um estatuto. Mas não era nenhuma novidade isso, né? O texto bíblico mostra claramente que esses princípios eles eram claramente conhecidos por todo o povo e todo ali os adoradores do Deus da Bíblia, né? É interessante, né, Jorge, que Deus lá no Éden já existia, né, porque no 7º dia eles descansaram. Mas no caso do maná me chama a atenção porque parece que o milagre foi escancarado assim, ó. Então, se colhesse o dobro, apodrecia. Mas na sexta, escolhia o dobro, e daí, no sábado, não caía maná. Então, os 40 anos que eles ficaram no deserto, nunca caiu maná em sábado. E eles tinham que colher o dobro na sexta. Então, note que a padaria do céu não funcionava em sábado. Não funcionava, não caía maná, porque não estava fechado. Eles tinham que colher o dobro. E daí, na sexta, não apodrecia e eles tinham comida para sábado. Porque Deus... Ele santificou esse dia. Olha que interessante. E aí alguns dizem assim, não, mas a gente pode guardar qualquer dia da semana, a gente pode, o importante é guardar. Mas Deus disse, olha, é um dia que eu santifiquei. Os outros dias, vocês fazem a atividade de vocês, mas esse dia é voltar para mim. E como é gostoso quando a gente chega num dia, até fisicamente e emocionalmente falando agora, do ponto de vista médico,
a gente esquecer as nossas dívidas, as nossas preocupações, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Quer dizer, tu entra num dia que tu esquece a tua correria, quer dizer, o teu estresse, aí tu começa a liberar hormônios da felicidade, a serotonina, enfim, tu começa a ser outra pessoa. Então, Deus separou um dia para ele, para adoração a ele. Mas, ao mesmo tempo, quem se beneficia nesse dia é o ser humano, fisicamente, né? E emocionalmente. Fala, Ari, tu queria falar? Levon, só um detalhezinho assim, por exemplo, a gente verificar que, como o Jorge falou ali, Deus falou, por exemplo, no sábado, o mandamento, lembra-te, Deus falou, porque esse povo havia estado escravo durante 400 anos e se paganizou, né? E no Egito, eles passaram a adorar a deuses pagãos. Então, agora Deus tirou eles e Deus estava levando para a terra da promessa e Deus precisava que esse povo voltasse para ele novamente. Então, agora, durante um caminho que eles poderiam ter feito com todo o gado, com todas as crianças e velhos, poderiam ter feito em poucos meses e levaram 40 anos. Por quê? Porque tinha um aprendizado, né? Eles tinham que passar por um aprendizado no deserto, esquecer os costumes do paganismo para passar a viver uma vida de dependência e comunhão com Deus, né? Então, eu achei interessante isso. Bom, e essa mudança, então, do sábado para o domingo, agora, depois de Cristo, ela foi no ano 321, né, o edito de Constantino, e que foi referendado 40 anos depois, no ano 361 ou 363, no Concílio de Calcedônia, né, onde a Igreja, então, romana, assumiu para si essa prerrogativa, né, da mudança. Não foi... Nós não encontramos lugar nenhum na Bíblia isso, né? Essa mudança. Foi uma mudança da Igreja Romana que fez isso. E eu queria, assim, por último, só que tu falasse um pouquinho também, Levon, eu achei interessante sobre o círculo circadiano, né? E como o nosso organismo não, o organismo do ser humano, como ele tem reações diferentes no sábado, né? Eu acho que isso é importante, né? Na real, não é o círculo circadiano, é septagiano, né? Isso seria septo, né? De 7 em 7 dias, isso. A cada 7 dias, as nossas células se renovam, né? Então, as nossas células de 7 em 7 dias, da pele, do corpo, se renovam. Por exemplo, nos transplantes renais, é interessante, a pessoa que faz o transplante já sabe que pós o transplante, no 7º dia, ela vai fazer uma leve insuficiência renal, a pessoa começa a ficar demasiada. Por quê? Porque nesse dia o rim trabalha menos. Parece que há, entre aspas, um descanso, né? Então ele trabalha menos e hoje já sabe que naquele dia realmente o rim a pessoa dá uma leve demasiada e tal. Mas é comum. Então, nós temos esse ciclo. Por isso que quando, na França, ajuda as datas aí, Jorge, 1793, se não me falha a memória, quando eles passaram a semana de 7 dias para 10 dias, eles tiveram que rever tudo, porque as pessoas começaram a adoecer, começaram a ficar muito mal, e em 3 anos e pouco eles tiveram que mudar para voltar para os 7 dias, porque não tinha como. As pessoas começaram a ficar muito mal porque trabalhavam 10 dias. Então, Deus já fez a semana de 7 dias porque sabia que nós precisamos, fisicamente, as nossas células, assim como tem a parte no lunar, a parte de 24 horas, enfim, a cada 7 dias o nosso corpo precisa repousar, tanto na parte física das células, da divisão, né, como na parte mental. Então, é um dia que a gente tem assim, eu não estou preocupado em pagar o Cal lá, enfim, o Ivan, eu estou preocupado com Deus aqui. Aí chega no outro dia e a gente começa normalmente as atividades. Então, Deus é muito sábio, que Ele não só tirou um dia para nós parar para adorar a Ele, mas para o nosso benefício.
quem ganha somos nós. Por isso que eu disse que a lei moral é a lei da felicidade, porque quem é feliz somos nós. Quando nós obedecemos nosso pai e não botar o dedinho na tomada, é porque Deus sabe se nós botar ou não fizer aquilo que ele pediu, nós podemos nos machucar. E Deus ama tanto, mas tanto a gente, que ele não quer que eu e você se machuque. Ele não quer que você vá preso, ele não quer que você liquide com a sua família, ele não quer que você adore qualquer coisa. Ele é o Deus verdadeiro. Então, ele fez a lei moral para a nossa felicidade. Por isso que é a lei do amor, a lei que plena. E Deus fez questão de, essa eu não vou inspirar ninguém, essa eu vou escrever na pedra para ser eterno, não é papel. E lembro que eu falei para vocês que lá na lei cerimonial, no santuário, dentro da arca, do baú lá, dentro da arca ficavam os 10 mandamentos, as pedras ali, com os mandamentos de Deus, e ali era sagrado. E a lei cerimonial que foi ditada por Moisés ficava por lá de fora. Não podia ficar junto, ficava por lá de fora. Essa foi escrita no papel. Mas a lei santa, escrita por dedo de Deus, estava dentro do santuário. E ali tinha a presença de Deus no lugar santíssimo, o Shekinah. E uma hora a gente vai estudar direitinho isso aí. Perguntas, gente? Jorge? Pergunta, Moacir, tudo ok, Moacir? Ô, Cal, tudo bem? Letícia? Tá bom. Oi? Tudo? Tá tudo certo. O pai perguntou por onde que ele poderia começar a ler a Bíblia, e daí eu estava explicando para ele que Romanos é legal, mas às vezes dá umas patinadas, né? Daí eu falei para ele para começar pelos evangelhos, que é mais simples. Exato, Cal. Exato. Os evangelhos são fantásticos. Então, são 4 evangelhos que fazem quase a mesma narrativa. Alguns acrescentam algumas coisas a mais, uns detalhes mais, e cada um com a sua visão, né? Cada um com a sua visão, né? Então, o Evangelho de João, por exemplo, João é o discípulo amado, ele fala muito sobre o amor, sobre umas coisas. Então, assim, é muito, muito gostoso, né, Jorge? Aquela leitura, e ela se repete, e a gente vai ampliando ali o conhecimento. E a melhor maneira de a gente conhecer isso é amar o autor de tudo isso. Porque o autor de tudo isso é Jesus. Quem fez a terra foi Jesus. Quem estava com o povo lá na nuvem era o anjo, era Jesus. Quem veio a essa terra morrer por nós é Jesus. Então, ali tu começa a conhecer o autor de tudo isso aí. O autor da lei, o autor da nossa vida. E a gente se apaixona por ele. Então, o Evangelho, Letícia, é isso aí. Eu acho que é o melhor meio de a gente aprender e amar Jesus. Tudo que Deus quer, Cal, é que nós o amamos. Não obedecer porque o pai é carrasco. Não, o pai é amoroso. A gente tem que obedecer por amor. Não porque se tu não obedecer, tu vai morrer. Não. Deus está dizendo assim, essas leis foram feitas para ti não se acidentar, para ti não te machucar, porque eu te amo tanto, e quando tu te fere, quem sofre sou eu. Deus está dizendo para nós. E quem é pai sabe disso, né, Carl? Verdade. Então, e o nosso amor é infinitamente menor que o amor de Deus. Infinitamente, nem se compara. Então, imagina Deus amando um amor tão grande que mesmo a gente virando as costas para ele, ele quer nos resgatar, ele quer nos amar, ele quer nos salvar. Ele, filho, olha para mim, filho, me ama, eu só quero que tu me ame. E quando tu me ama, tu guarda o meu mandamento. Então, como é que eu demonstro amor para Deus? Dizendo, pai, eu te amo. Só isso? Não. Pai, o que tu quer que eu faça? Quer que lave a louça. Então o filho vai lá e lava a louça. Ficou bem, pai? Mais ou menos, filho, lava de novo. Até ele aprender a lavar direitinho. Entendeu? É assim que Deus trabalha conosco. Então, assim, filho, honra o teu pai e tua mãe. Faz direitinho lá, honra mesmo. Não é porque eu estou pedindo, é por amor ao próximo. Então, esse é o Deus maravilhoso que a gente ama. Né? Jorge, alguma colocação, Jorge? Alguém mais quer colocar? Ivan, tudo bem, Ivan? Oi, Levon. Eu tinha perguntado ali no chat, porque eu estava com vergonha, mas aí vocês não leram, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Quando a gente está para baixo, assim, e daí as pessoas perguntam, tudo bem, mas elas não querem realmente saber, né? E daí é porque é cultura, né? E daí a pessoa fala, tudo bem, a gente fala tudo bem, só que não tá tudo bem.
isso é pecado? Porque, tipo, teoricamente a gente está mentindo, né? Só que a pessoa não quer parar de ouvir os problemas, senão ninguém ia fazer nada o dia todo. Aí depende do sentido que tu quer falar. O Jorge pode me ajudar aí. Por exemplo, se tu me pergunta se está tudo bem e não está comigo, se eu não quero te preocupar e te deixar ansiosa, é uma coisa. Agora, se eu não vou responder por ti porque eu estou a fim de mentir mesmo, não quero, aí é outra coisa. Então, não sei se... Esse é um linguajar comum que a gente usa, né? Mas, inclusive, tem um problema com o tudo, né? Tudo bem, mas às vezes nós temos um problema, né? O cara tem alguém doente em casa, etc. Tal, mas isso é ruim, claro, né? Mas não está tudo ruim também, entendeu? Então a gente tem que cuidar um pouco. É difícil de acertar isso, né? Então a gente mantém a conversação do dia a dia. Isso acaba não sendo uma mentira completa, vamos dizer assim, né? Como falou o Levon, né? Às vezes a gente não quer levar o assunto adiante. De uma maneira seria desconversar, né? Porque aquela hora o Jorge falou, né, que todo fingimento é pecado e tal. Só que eu tive depressão a vida toda, então eu virei mestre em fingir que tá tudo bem, assim, sabe? E daí eu pensei assim, poxa, mas também imagina a pessoa ficar carrancuda todos os dias e começar a despejar tudo em todo mundo o dia todo, também não... Sim, mas o fingimento que eu digo ali às vezes, é o fingimento no sentido de conseguir algum resultado, entendeu? É uma mentira, no sentido, eu vou te lograr, vou vender esse carro aqui todo arrebentado, eu vou vender para ti, tu vai perguntar, o carro é bom? Bah, mas esse carro aqui é muito bom, né? Tá entendendo? Então, é o fingimento num sentido maligno mesmo, né? Mas nesse outro caso, que como o Levon já disse ali, ele não vai querer expandir uma conversa desnecessária. Imagina se tu não segura um pouco as informações, Letícia. Toda hora tu vai dizer assim, tô mal. Entendeu? Então, assim, tu segura as coisas que não estão bem e daí tu diz, tá bem, mas tu está segurando, mas lá dentro tu tem um probleminha. Não que nem diz, não é todos os problemas, mas tem um probleminha, então tu precisa segurando para não ficar também... As pessoas se aproximarem de ti, tu tá sempre mal, e aí quem vai se perto de ti? Então, tu segura, e isso não é mentira, isso tá poupando as pessoas, né? Tá fazendo um bem para as pessoas não expor tanto. E, às vezes, a gente tem que expor, né? Então, tem momentos para expor. Então, às vezes, tu pega uma pessoa, por exemplo, tu pega lá o Pedrinho da vida, ou o Joãozinho, e tu vai chegar lá e tu desaba, chora, fala, põe todo o problema. Bom, agora não precisa para 100 pessoas tu vê no dia falar a mesma coisa. Então, tu vai ter momentos para isso, né? E é difícil, às vezes, a gente selecionar. Foi numa dessa que tu me guiou para Jesus, né, Levon? Pois foi Deus, né? Foi Deus, Letícia. Deus que é maravilhoso, né? E é nesses momentos de aflições, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, quando a gente está ruim, quem de nós que não passou, ou está passando, ou vai passar com dificuldade? Quem de nós? E não é só na dificuldade que tem que buscar Deus. Quando a gente está bem, a gente também tem que buscar Deus. Porque se nós estamos hoje aqui, respirando e falando, milagre de Deus. Então, e Deus não quer só que nós vivamos por aí. Vá, vive aí, meu filho, à vontade. Faz o que tu quiser. Ele dá a liberdade de escolha para nós. Em fazer o bem ou fazer o mal. Em obedecê-lo ou não obedecê-lo. Mas em cima dessa liberdade é que ele vai nos julgar. Então, ele está dizendo, o melhor para ti, meu filho, é fazer isso. Vai por esse caminho. Ah, Senhor, mas esse caminho aí é muito chato. Eu tenho que, às vezes, ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Isso eu não gosto. Eu vou por esse caminho aqui que é mais fácil. Todo mundo está indo aqui? Entendeu? Esse é mais fácil para mim. É que nem aquelas pessoas que buscam uma igreja que se adapta ao seu jeito e não adaptar-se ao que Deus quer. Eu vou seguir essa igreja porque essa aqui é facinho de seguir, não precisa fazer nada, não precisa nem nada. É tão gostosa, eu não faço nada. Não é questão de ser gostosa ou não. O que Deus está pedindo para nós? A sua palavra. E a gente seguir. É assim. É assim. E o caminho da salvação é um caminho estreito. Não é fácil. Ser cristão hoje em dia não é fácil.
Não é fácil. Dizer para as pessoas que tu ama, ei, quadrado, tal e tal. Mas está aqui. Aqui é a lei da felicidade. Aqui tem as leis da saúde. Aqui tem solução para o casamento. Aqui tem solução para a nossa parte financeira. Aqui tem solução para todos os nossos problemas. Relacionamento com pai e filho, relacionamento com a esposa, Cantares, por exemplo, um livro fantástico para o casamento. Então, assim, ó, tem tanta coisa boa, só que a gente... mas eu quero fazer a minha vontade. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Se nós queremos ser felizes, nós temos que fazer a vontade de Deus. Vai ser difícil? Vai. Ser cristão é fácil? Não. Eu tenho que abrir mão do meu eu? E sim. O maior problema do ser cristão é nós ter que rebaixar o nosso eu ou matar o nosso eu. E é todos os dias, gente. Porque eu estou a fim de fazer alguma coisa. Eu não faço porque eu amo a Jesus. Não por medo, porque eu amo. E quando a gente ama, é assim. Eu não vou trair a minha esposa porque eu amo a minha esposa. Eu não vou roubar porque eu amo a minha família. Eu não quero que eles me vejam presos. Eu não vou matar porque eu amo. Entendeu? É por amor que a gente serve. E não das pessoas fazem, eu faço o que eu quero. Não, não é por aí. É amor a Deus. E Deus, ele é tão bom que quando a gente faz isso, ele derrama bênçãos em nós. Vai ter problema? Vai. Mas as bênçãos, se a gente pensar, são muito maior que as dificuldades. E a gente começa a ver bênçãos em qualquer lugar. Choveu, que bênção, estava seco. Apareceu o sol, que bênção, estava precisando. Ficou frio, que bênção, vai matar os mosquitos. A gente vê bênção em tudo. E é assim que a gente tem que viver. E a gente começa a ser feliz assim. Que nem você está rindo agora, viu, Letícia? Perguntas? Bacir, tudo bem, Bacir? Perguntas? Pedrinho, tudo certo, bem? Doutor. Certinho? Ok, então, gente. Semana que vem nós vamos ter um tema também muito bom, tá? A gente está montando o tema aí. A gente vai ter mais dois encontros, eu acho. Depois a gente vai fazer um fechamento para vocês aí. A gente vai fazer uma proposta para vocês, o que vocês acham. A gente vai ter mais uns 2 temas ainda. A gente quer falar uns temas bem importantes que fazem parte da nossa cultura, das coisas assim. Então, semana que vem você não pode perder, tá? Nós vamos bater um papo aí bem legal com alguns temas. Então, já vimos as leis de saúde, já vimos sobre a direção de Deus na palavra dele, a veracidade da Bíblia, né? Já vimos muita coisa bonita e nós temos muita coisa boa para ver aí. E, gente, em cima de tudo isso, nós temos que ajustar a nossa cabeça. Essa pandemia, nós temos que ser felizes em cima de todas essas coisas. Pessoas morrendo, pessoas doentes, amigos nossos, enfim. Mas nós temos que estar centrado. E esse equilíbrio a gente só consegue em Deus. Só em Deus. Porque, olha, é muito complicado. O Alex, eu acho que está aí. O Alex agora foi visitar a nossa amiga lá, não é, Alex? Está um pouco depressiva, perdeu 50, agora já são 52 pessoas que perdeu esse ano só por Covid. Imagine vocês. Como é que está a cabeça dessa pessoa, né? Então, é uma coisa assim que nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Pois nós não somos nada nesse mundo, né? Jorge, quer orar para nós finalizar esse assunto sobre a lei da felicidade? Sim, vamos orar então. Fechar nossos olhos. Nosso Deus, te agradecemos por aprender mais um pouco da tua palavra, do teu desejo para a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida boa, tanto aqui entre as outras pessoas e diante de ti. Pedimos que abençoe a cada um aqui, as nossas famílias, nos dá um bom dia de descanso. Pedimos que nos traga de volta na próxima semana para aprendermos mais um pouco da tua palavra. Amém. Oramos e pedimos nos méritos de Jesus. Amém. 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 Beleza, gente? Uma boa noite para vocês. Boa chuva. Um bom sábado aí para todo mundo. Foi muito bom estar com vocês, viu? Bom sábado. Bom sábado, bom sábado. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, bom sábado. Boa noite, Marlon. Bom sábado. Bom sábado, pessoal. Bom sábado, Guto. Guto, Tibúrcio. Boa noite. Beijo. Ó, o Luquinho lá. Ó, Dânia. Beleza?